Olá, bom dia. Voltamos ao curso de Álgebra Linear. Esta é a aula 10 e nesta aula falaremos sobre norma e produto interno. Bom, vamos começar falando então o que seria o tal do produto interno. Vamos começar considerando o espaço vetorial V com as operações de soma e vezes, lembrando que essa operação de soma e vezes são genéricas, né? E a suma, que eu tenho uma função, essa função eu vou denotar assim, ó, esses pontos aqui, eles servem para dizer, eu vou substituir por funções, tá? Então eles mais ou menos servem de espaço vazio para dizer que eu vou pegar dois vetores de V, vou pôr em cada pontinho, né? E ele vai levar para mim num número real. Então, assuma que existe essa função satisfazendo. Ele tem que satisfazer algumas propriedades, tá? A primeira propriedade é que se você repete o vetor, então isso dá maior ou igual que zero para qualquer vetor de V. Tá? Sempre que você aplica essa função no mesmo vetor, isso dá maior ou igual que zero. Segunda propriedade, se você faz U mais VW, isso tem que ser igual a UW mais VW para qualquer terna U, V e W pertencente a V. 3. Se você fizer agora no 3 alfa UV, então isso aqui é alfa UV para qualquer alfa número real e U e V vetores de V. A última propriedade que a gente vai ter é uma espécie de comutação. A gente vai pedir que sempre que você fizer U e V, dê o mesmo valor que fizer V e U. Tá? Essas propriedades elas são suficientes para que a gente fale o seguinte. Neste caso, isso será chamado de produto interno em V. E V será conhecido como espaço vetorial munido de produto interno. Ou com produto interno também pode ser. Beleza? Então essa definição que eu dei para vocês sobre produto interno, ela é bastante abstrata. Para contextualizar para vocês, vamos fazer alguns exemplos. Vamos voltar lá em GA, tá? A gente lembra que em R3 você consegue definir um produto interno. Vocês definiram, quando vocês fizeram GA, este produto interno, que ele pega dois vetores de R3, leva em R e ele faz o seguinte, ele pega três terninhas, x, y e z, a, b, c, dois vetores de R3 e ele leva em xa mais yb mais zc. Vamos lembrar como é que eu provo as propriedades todas que eu estava pedindo lá. Então, primeiro, se você aplicar em xyz, então automaticamente isso tem que dar maior ou igual que zero. De fato, olha que isso dá x² mais y² mais z². São três números que não podem ser negativos, são maiores ou iguais que zero, então isso é maior ou igual que zero. Isso vale sempre. Segunda propriedade que a gente sabia que tinha era que se eu considerar x, y, z somado com a, b, c aplicado num d, e, f, então isso tinha que separar, mas vamos escrever assim, o que é a soma de vetores? É x mais a, y mais b, z mais c, certo? Vírgula, o outro vetor aqui, ó, d, e, f. E fecho o meu produto interno. O que dá isso daí quando eu faço essa conta? Bom, dá o produto da primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor, mais o produto da segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor, mais a terceira coordenada do primeiro vetor,
produto com a terceira coordenada do segundo vetor. Só que isso aqui você consegue substituir, consegue distribuir, né? xd mais AD mais YE mais BE mais ZF mais CF. Agora, ó, eu consigo ainda reorganizar isso como XD mais YE mais ZF, né, certo? Uma soma aqui fechadinha, mais AD mais BE mais CF, tá? O que essas somas são? Se você reparar, isso aqui é o produto interno de x, y, z com o vetor DEF. E esse aqui é o produto interno do vetor ABC com o vetor DEF. Aí, ó, eu consigo escrever exatamente como isso. Ou seja, eu separei os produtos internos exatamente como pedia na propriedade. 3. Eu tenho que pegar agora um alfa real e fazer produto interno de alfa, esse alfa está fora, né? Alfa x, y, z com ABC. E eu tenho que ser capaz de tirar esse alfa do produto interno. De novo, vamos abrir. Ó. Isso aqui o que é? É alfa x, né? Multiplicação de escalar por vetor, dá isso aqui em R3 e ABC. Tá, aí como é que eu faço agora? Agora eu faço a propriedade de produto interno. Então isso aqui dá alfa x A mais alfa YB, alfa ZC. Bom, mas isso aqui, se você levar em conta que o alfa está em todo mundo, é XA mais YB mais EC, que por sua vez você consegue ainda enxergar como sendo o produto interno de X, Y, Z com ABC. Pronto, conseguimos tirar o alfa em evidência. E a última propriedade que está faltando é aquela comutatividade, né? Então vamos lá, x, y, z com ABC. Isso aqui é xa mais yb mais zc. Mas como a soma é a multiplicação, né, e o produto real são comutativos, então eu posso escrever isso assim, ó, ax mais by mais cz, que é a mesma coisa que o produto de ABC com x, y, z. Pronto. Então, com essas propriedades aqui verificadas, eu consigo dizer para vocês que de fato isso é um produto interno que vocês usavam lá em R3, lá em GA. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, um pouco mais difícil, mas bem interessante, é o seguinte. Considere... a gente pode considerar o espaço dos polinômios Um outro exemplo interessante que a gente pode considerar aqui é Pn de R, que vai ser o espaço dos... Vamos escrever, né, o espaço dos polinômios de grau até n. Então como é que eu escrevo isso? É A0 mais A1x mais AN xAN, desde que de grau n, tá certo? Desde que o A0 até o AN sejam números reais. São polinômios, tá? Todos os polinômios moram aqui. A gente já viu que isso é um espaço vetorial quando a gente soma funções, é só somar as coordenadas, né, botar em evidência. Então, isso é um espaço vetorial. Certo? Só para lembrar, né, vamos ver as propriedades aqui para vocês. Se vocês não sabem que isso é um espaço vetorial, tentem provar. Ó, ele vai pegar dois polinômios, certo? E ele vai levar num outro polinômio. É isso que faz a soma, né? Veja que eu não estou pondo bolinha a mais, porque a gente já tirou essa ideia da bolinha, tá? O que faz a soma de polinômios? Eu vou pegar aqui, ó, A0, A1, A0 mais A1x mais... Eu vou pôr 3 pontinhos porque não vai caber aqui. Ou eu posso também apagar aqui e fazer de novo, né? Aí cabe bem certinho, ó. O primeiro polinômio é o A0 mais A1x mais ANxAN. O segundo elemento que eu vou pegar nos polinômios pode ser B0 mais B1x mais BNxAN. Esse é um outro elemento.
eu tenho que mapear isso num outro polinômio com a minha soma. E o que minha soma faz? Ela soma coordenada a coordenada. Certo? Porque é assim que eu somo polinômios que a gente aprendeu há muito tempo atrás já. Tudo bem? E a multiplicação por escalar, que eu também não vou usar mais aquela bolinha em volta, vai ser reais, que eu vou pegar um lambda, né, cartesiano. Eu vou pegar aqui então o parzinho, opa, aqui era um x, né, do cartesiano, lambda, e aqui vou pegar um polinômio de ordem n, e aqui vai ser o a0 mais a1x mais anx a n, que a gente já sabe que vai levar num polinômio. E ele faz o que? Ele multiplica a coordenada, que é exatamente o que a gente já está acostumado a fazer com polinômios. Então não tem nada de novo. Então com essas operações, esse polinômio, esse espaço de polinômios, esse conjunto de polinômios vira um espaço vetorial sobre R. Bom, uma vez que eu já sei que ele é um espaço vetorial, agora eu vou definir um produto interno nele. Então o produto interno que eu vou definir é o seguinte. Eu vou pegar dois vetores. Como é que são os vetores lá? Eu vou pegar dois vetores. Eu vou chamar de P1, P de x, P e Q. Lembrando que P e Q são polinômios do meu espaço Pn. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer integral de 0 até 1 de P de x vezes Q de x. dx. Ó, olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês que isso é um produto interno, é integral. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, primeira propriedade. Eu quero que o produto interno de P com P seja maior ou igual que zero. Mas isso é integral de 0 até 1 de P quadrado de x dx. E P quadrado é uma função positiva. A gente já viu que quando eu integro uma função positiva, como dá a área embaixo do gráfico, isso dá maior ou igual que zero, né? Ela pode ser a função nula, então isso pode dar zero. Como é que eu provo a segunda propriedade? Ó, P mais Q, vamos chamar aqui R. 3 polinômios. Então isso é integral de 0 até 1 de P de x mais Q de x vezes R de x. Bom, mas aqui eu separo, né? Uso propriedade de distributiva, ficaria P de x, separo as integrais, que a gente já sabe que é possível no cálculo, a gente já estudou isso, ficaria assim. Olha, esse daqui é o produto interno de Q com R, né? Esse daqui eu troco pelo produto interno de P com R. E esse eu troco pelo produto interno de Q com R. Olha que interessante. Com isso a gente provou o item 2. Agora falta provar o item 3 e o item 4. Vamos lá. O item 3 diz que se eu multiplicar por um lambda também vai dar certo. Então lambda P Q. O que dá isso? Isso é integral de 0 até 1 de lambda P de x Q de x dx. Ah, mas a gente sabe que lambda sai fora da integral. A gente já viu isso várias vezes em cálculo. Então, acabou, né? Isso aqui é lambda produto interno de P com Q. E por último, que comuta. Mas aí também segue da integral, né? Que a integral de 0 até 1 de P de x Q de x dx. A gente sabe que isso é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de Q de x P de x dx, que é a mesma coisa que o produto de QP. Então, ó, eu provei todas as propriedades de que esse conjunto é um espaço vetorial e munido dessa operação aqui, vamos pintar ela de vermelho. Isso se torna um espaço vetorial com o produto interno, ou munido de produto interno, certo? Então, o que é o produto interno? É uma função de duas variáveis que associa algum número real. E tem que satisfazer essas 4 propriedades para eu continuar podendo chamá-lo de produto interno, certo? Ótimo, eu dei esses exemplos para vocês e agora eu preciso ver que tipo de propriedades esse tipo de espaço vetorial com o produto interno satisfaz. Usando somente esses 4 itens eu consigo encontrar diversas propriedades. Vamos fazer elas. A primeira propriedade que eu vou fazer com vocês eu vou chamar de P1 e ela diz o seguinte: quando você faz produto interno do vetor nulo, lembra que o vetor nulo eu já troquei por zero, antes era E, né? Do vetor nulo com o vetor V, isso é a mesma coisa que o vetor V com o vetor nulo, que é a mesma coisa que zero número real, tá? Como é que eu provo isso aqui? Bom, o que eu sei? Eu sei que se eu fizer 0V, isso é a mesma coisa que se eu fizer 0 mais 0V. Tudo bem? Porque 0 mais 0 dá 0, é o vetor nulo.
Bom, mas aí eu uso aquela propriedade de distribuir, ó, 0v mais 0v. Tá vendo que a gente já usou essa ideia em algumas vezes? Ó? Esse número é igual a esse, portanto eu tiro que 0v é 0. Que comuta segue daquela propriedade, que isso é igual a isso aqui, segue daquela outra propriedade, acho que é o item 4 que eles mudam. Então eu já concluí essa primeira propriedade. Segunda propriedade, ela diz o seguinte, que se você tiver assim, ó, u v mais w, isso também separa desse lado aqui, ó, o v mais w. Por que que isso é verdade? Bom, porque se comuta, aqui só está escondido uma operação, ó. Se você tem v mais w, você usa que vale comutar e dar igual, certo? Aí você usa aquela propriedade que separa, que a gente sabe que é verdade. E aí depois você comuta de novo para chegar nisso, ó. Tá vendo? Eu só usei aquela monte de propriedades que eu tinha ali em cima para concluir essa propriedade aqui. A P4, a P3 que a gente vai fazer agora, é parecida, só que é com o lambda, lembra o lambda número real? Que é a mesma coisa, ó. Isso aqui é lambda UV. Como é que a gente prova isso? Mesma coisa, ó. O lambda V é igual a lambda VU. Aí eu sei que a propriedade proto-escalar, proto-interno, né, pede que eu possa tirar esse cara para fora. E depois eu uso que isso é UV. Pronto. Muito bom. Certo? A última propriedade que eu posso falar para vocês, ela diz respeito a somas. Então, ela diz o seguinte, que se você tem U1, vamos pôr uma combinação linear aqui, ó, alfa 1 U1 mais alfa n UN e 1V, então isso aqui é alfa 1 U1 com V mais 3 pontinhos mais alfa n UN com V. Isso aqui você faz como? Você faz 2 a 2. Você faz esse cara com os demais e separa e depois tira o alfa 1. Aí você faz os primeiros e tira o último, depois faz o primeiro e tira, e vai fazendo isso várias vezes. E aí você vai separar todos eles. E a propriedade, essa é a P5, P4. E a propriedade P5, ela é a mesma coisa, só que ao contrário. Se você tem U, e aqui você tem B1, V1 mais BN, VN, você também consegue escrever isso como B1 o V1 mais BN o VN. Essas duas coisas são verdadeiras usando a mesma ideia. Certo? Então pronto. Essas propriedades que os espaços vetoriais possuem, elas são bem genéricas. E elas não estão relacionadas a como o proto interno funciona, sim com aquelas 4 propriedades que já vão ser verificadas nele. Agora, uma outra coisa que a gente precisa definir é assim, é um outro conceito agora. Então esse conceito a gente vai fazer assim, ó, seja um espaço vetorial e assuma que existe uma função igualzinho eu defini o proto interno, ele vai de V, só que aqui ele vai em R+. Quem que é o R+, só pra gente lembrar, são todos os x reais, tal que x é maior ou igual que zero. Não pode ser menor que zero, só maior ou igual. Então, isso satisfaz. Então, ela existe, uma função, que satisfaz as seguintes propriedades. Vamos lá. Primeira propriedade que eu quero que ela satisfaça. Se eu aplico num vetor isso dá zero, só pode dar zero se e somente se ele for o vetor nulo. Se ele não for o vetor nulo, nunca vai dar zero. Eu sei que é sempre maior ou igual que zero para qualquer vetor no meu espaço. Eu sei que se eu faço alfa u, isso é a mesma coisa que módulo de alfa, essa função de u, para qualquer alfa pertencente aos reais e u pertencente a v. E a quarta propriedade que eu vou pedir aqui, ela é a seguinte. Se você pega dois vetores e soma, isso perde para a norma do primeiro mais a norma do segundo. Certo? Então, neste caso,
Isso aqui será uma norma para o espaço vetorial V, e V será dito com norma, ou se vocês quiserem, um espaço vetorial normado, tudo bem? Então eu construí uma outra função que tem outras propriedades interessantes e a gente vai precisar estudá-las. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é um teoreminha. Então, se V é um espaço vetorial com produto interno, vamos chamar esse produto interno, vamos denotar esse produto interno assim. Então, definindo essa função aqui, eu vou construir essa função para vocês. Como é que eu vou definir ela? Norma de um vetor U vai ser a raiz quadrada do produto interno de U com U. Definindo a norma assim, temos que V é um espaço vetorial com norma. O que esse teorema está dizendo para a gente? Que se um espaço vetorial tem produto interno, então ele tem norma obrigatoriamente. Basta definir a norma como raiz quadrada do produto interno dele com ele. Nossa, parece muito estranho, não parece? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse resultado, vou arrastar ele para cima e a gente vai fazer a demonstração dele. Certo. Como é que a gente faz essa demonstração então? Vamos fazer aqui, ó, prova. Vamos verificar esse resultado. Então a gente precisa verificar as propriedades da norma, porque a gente já sabe que tem um produto interno e a gente definiu a norma assim. Então quais são as propriedades da norma que eu preciso verificar? Primeira propriedade da norma é que a norma de U é zero. Isso tem que me garantir que o vetor U é zero. Mas o que significa a norma de U ser zero? Significa que a raiz quadrada de U com U é zero. Se eu levar ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que U com U é zero. E lembrando que lá no produto interno a gente pediu que quando repete é sempre maior ou igual que zero e só vale zero quando U é zero. Então isso segue direto da definição do produto interno. Isso vai implicar então que o U é zero. Porque veja, lá no produto interno, se eu repito dá sempre maior ou igual que zero. E se o U for diferente de zero, isso é diferente de zero. E se o U for zero, isso é zero. Tudo bem? Isso é a propriedade do produto interno, da definição. E, por outro lado, se você tem que U é zero, isso implica que a norma de U, que é igual a raiz do produto interno de U com U, isso é raiz do produto interno de 0 com 0, que a gente sabe que é 0, portanto isso é 0. Então só acontece dar 0 se for o vetor nulo. Ótimo. Isso é a primeira propriedade para dizer que uma norma que está definida a partir do produto interno sempre é uma norma de fato, né? Que essa função define uma norma. A segunda propriedade é que ele tira aquele alfa em evidência. Primeiro a gente tem que verificar que a norma de U é maior ou igual que 0 sempre, mas isso é fácil, porque norma de U ela é igual a raiz quadrada de U com U, e a gente viu que U com U é sempre maior ou igual que 0, então raiz de um cara que é maior ou igual que 0 continua maior ou igual que 0. Tá? Terceiro é verificar que se eu tenho norma de alfa U, eu saio esse alfa em módulos, mas o que é isso? Isso é raiz quadrada do produto de alfa U com alfa U. Lembra que a propriedade do produto interno é tirar esse alfa em evidência, só que sai em 2 agora. Então ficaria alfa quadrado U com U. E raiz quadrada de alfa quadrado é módulo de alfa. Ó, e esse raiz de U com U é o próprio norma, a própria função que a gente está querendo verificar que é norma. Então já sai de graça aqui essa igualdade. E a terceira propriedade é a desigualdade triangular, que eu não dei nome em cima, mas aquela desigualdade chama-se desigualdade triangular. Então vamos provar essa desigualdade aí. Provar que isso perde para a norma de cada um deles individualmente. Essa desigualdade ela é interessante, que ela tem a ver com o conceito de distância que a gente já vai discutir envolvendo normas. Porque que a norma, de certa forma, ela vai acabar medindo o tamanho do vetor. Certo? Como é que a gente vai verificar isso?
a gente vai só abrir. O que é a norma desse cara ao quadrado? Isso aqui é o produto de U mais V com U mais V, certo? Veja, porque eu pus ao quadrado para tirar a raiz aqui fora. E o que eu faço com isso? Eu meio que distribuo. Lembra que eu posso separar a soma? Então primeiro eu separo a soma daqui da frente, ó. Certo? Que eu sei que eu posso. E depois eu separo a soma do outro lado em cada um dos termos. Olha como é que fica. Lembre-se que, como eu escrevi antes, este cara ele liberou esses dois por causa da propriedade e este cara liberou esses dois aqui por causa da mesma propriedade que eu tenho de separar, tá? Então eu não estou fazendo nada extra aí, não tem nada mágico aqui. Bom, por um outro lado, quando eu repito os dois, isso é a norma de U ao quadrado, porque não estou sem raiz. Esses caras comutam, então aqui aparece 2 produto interno de U com V. E esse cara, de novo, é a norma de V ao quadrado. Certo? Tá, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que eu sei que norma de U mais V ao quadrado ele é maior ou igual que zero sempre. Tudo bem? Esse cara é maior ou igual que zero. Eu tenho norma de U quadrado mais 2 produto interno de U com V mais norma de U quadrado. Para eu resolver essa conta aqui, para eu conseguir estimar isso da melhor forma possível, eu vou precisar lançar mão de um resultado que a gente ainda não provou. Esse resultado eu vou botar ele aqui no cantinho, em vermelho, e a gente vai provar ele logo a seguir. Tá? Ele chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz. O que essa desigualdade diz? Que se você fizer módulo do produto interno de UV, isso dá menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Sempre verdade. Se você tem essa ligação, né? Se o produto interno vem da norma, isso aqui é verdade. Então a gente vai usar aqui como se isso fosse verdade, tá? Então isso aqui perde para a norma de U quadrado. Por que ele perde? Porque eu vou pôr módulo aqui, e o módulo sempre ganha desse número, porque esse número pode ser negativo. Eu não sei qual o sinal desse número aqui. Então ele perde para o módulo dele, que eu estou só deixando um cara positivo. E aí eu posso usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ela diz que esse módulo perde para aquele produto lá, norma de U quadrado mais 2 vezes norma de U vezes norma de V mais norma de V ao quadrado. Olha que interessante, aqui eu tenho um binômio, ó. Aqui é norma de U mais norma de V, tudo ao quadrado. Tirando o quadrado do começo e do fim, o que eu obtenho? Vou escrever assim, portanto, no começo eu comecei com o quadrado da norma da soma, então tirando o quadrado eu vou ter isso daqui e o módulo fora, só que a norma é sempre positiva, então maior ou igual que zero não precisa do módulo. Menor ou igual que raiz desse. Aí, ó, desigualdade triangular válida, desde que vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, isso de fato sempre define o produto interno, desde que vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, para terminar, provemos desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá bom? Como é que eu vou provar a desigualdade de Cauchy-Schwarz? Ela não é uma coisa muito complicada, mas a gente precisa fazer um certo truque nela. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu quero provar que o V é menor ou igual que norma de U, norma de V, certo? Então vou fazer um primeiro caso aqui, né? Uma situação que pode acontecer. Se V for um vetor nulo, então automaticamente eu tenho que o produto interno de U com V é zero e a norma de U vezes norma de V também é zero, então vale a igualdade. Então se vale a igualdade, vale a desigualdade. Então se V for zero é fácil. Então no segundo caso a gente vai assumir que o V é diferente de zero. Se o V for diferente de zero, então que para qualquer alfa real que você pegar, se você fizer
vale sempre que a norma de u mais alfa v ao quadrado, esse cara é sempre maior ou igual que zero, porque os dois não são nulos necessariamente. Nem o u mais alfa v ele não é nulo. Vale lembrar que isso não é nulo, claramente, porque a norma nunca é nula, né? Na verdade, nunca é negativa, né? Então isso é maior ou igual que zero, sempre, para qualquer alfa e u. Mas agora vamos abrir esse cara, ó. Lembra da conta que a gente fez anteriormente? Esse quadrado indica que eu estou fazendo exatamente esse produto interno. Se eu for separando, como eu fiz da primeira vez, isso aqui vai dar, né, u mais alfa v mais, e o alfa v, o alfa eu posso tirar para fora de cada um dos caras. E olha que interessante, aqui vão ter dois alfas no último, né? Vamos fazer devagar só para vocês não se perderem, ó. Isso aqui é alfa v u mais alfa v alfa v. Opa, eu fiz tudo de uma vez? Fiz tudo de uma vez, então vamos fazer devagar aqui, ó. Isso aqui dá u mais alfa v e aqui dá alfa v u mais alfa v de novo aqui. Agora sim, alfa v. Aí agora a gente separa de novo, então isso aqui vai dar u mais u alfa v mais alfa v u mais alfa v alfa v, certo? E o que isso acontece? Você transforma o u em norma de u quadrado. Bom, esse daqui eu posso tirar o alfa para fora, que é o produto interno, e ele tem essa propriedade. No outro também eu posso tirar o alfa para fora e virar ele. Quando eu viro, ele compensa com esse, fica 2 aqui. E o último eu posso tirar os dois alfa para fora e fica a norma de v ao quadrado. Tá vendo que eu obtive um polinômio de segundo grau? Porque o v e o u supostamente estão fixados. E mais, esse v é diferente de zero. Então a norma dele é diferente de zero. Então ele realmente é um polinômio de segundo grau. Eu estou dizendo que esse polinômio de segundo grau na variável alfa, veja que essa é a variável, né? Essa é a minha variável, o alfa aqui. Esse polinômio de segundo grau, ele é maior ou igual que zero. O que isso quer dizer? Que o delta desse polinômio, ele não pode ser positivo. Ou seja, que o delta dele é menor ou igual que zero. Mas quem que é o delta? É o b quadrado menos 4ac. Quem que é o b? O b é esse cara aqui, ó, é o uv. É o 2uv. Então, b ao quadrado menos 4ac. O a é esse e o c é esse. Então, o b quadrado menos 4ac, esse cara é menor ou igual que zero. Mas o que isso quer dizer? Que 4uv ao quadrado é menor ou igual que 4 norma de u quadrado, norma de v ao quadrado. Você tira esse 4 aqui, porque tem dos dois lados, você cancela e passa a raiz. Quando você passar a raiz, esses caras são positivos, ficam assim, mas esse fica com módulo. Aqui é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá vendo? Ela é bem simples, ela é só uma desigualdadezinha que você não precisa pensar muito. E ela vale. Se ela vale, vale a desigualdade triangular. E se vale a desigualdade triangular, eu sei que qualquer espaço vetorial com produto interno, se eu definir a minha norma a partir desse produto interno, ele vira um espaço vetorial normado. Interessante, né? Todos os espaços vetoriais normados vêm de um produto interno? Isso não é verdade. Tem espaços que não têm um produto interno que são associados com ele, mas a gente não vai estudar isso exatamente nesse momento. O que mais a gente precisa saber para a gente conseguir fazer exercício? Que a norma ela define um conceito chamado distância euclidiana. Tá? Então vamos estudar esse conceito agora de distância euclidiana. Então vamos lá. Se V é um espaço vetorial, então D, um cara que pega dois vetorzinhos e leva em R+ de novo, tá vendo? No positivo, que satisfaz. Deixa eu ver quais propriedades eu vou pedir para isso satisfazer. Então, primeira propriedade. Lembra que D é de distância, então vamos ver o que a gente espera que a distância faça. Se eu faço distância entre dois caras, isso tem que dar zero. É bem razoável, né? Eu quero que distância entre dois caras distintos não troque se eu meço a distância de um no outro ou no outro no um, certo? Isso é uma distância. E por último, eu gostaria
que a distância de dois caras sempre perdesse para a distância desse num terceiro, mais a distância do terceiro nesse. Isso está falando que isso a gente chama de desigualdade triangular. Lembra que eu falei disso lá anteriormente? Desigualdade triangular. Por que isso chama de desigualdade triangular? Porque é como se fosse um triângulo. Eu tenho dois pontos e um terceiro aqui. A distância entre esses dois pontos, U e V, aqui é U, aqui é o V e aqui é o W, é menor que a distância de V a W mais distância de W a V. Para dizer que isso são triângulos, ó. Ou seja, se eu somo, a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que o terceiro, para ele fechar. Senão ele não fecha como um triângulo, ele fica uma retinha. Certo? Então, por isso chama de desigualdade triangular. Então, se D, neste caso, né, como a gente fez antes, ó, neste caso, D é chamado distância em V, e V é chamado, e é dito, né, que a gente fez, é dito ter uma distância. Ou uma métrica, se você quiser. Uma distância, tanto faz. Tudo bem? Teoreminha, rapidinho. Se V é um espaço vetorial normado ou com norma, né? Então, D de VV em R+, dado por distância entre dois vetores igual à norma da diferença deles. Então, D é uma distância em V. Olha que interessante. Ou seja, se eu tenho uma norma, eu consigo criar uma distância. Como é que eu vejo se isso está de fato bom? Eu tenho que verificar as propriedades. Ó. O que é distância de U em U? Distância de U em U é norma de U menos U, mais norma de U menos U é norma de zero, que é zero. Então é verdade. A distância sempre chega nos reais positivos, porque ele é dado pela norma. Tudo bem. Ela comuta, né? Que é o V é norma de U menos V, que é igual a norma de V menos U. A gente sabe que norma de U e norma de... Por que isso é verdade, né? Vamos provar. Isso a gente não fez ainda, mas vamos fazer. Ó. Isso é norma do menos 1 multiplicando o V menos U. Mas isso é módulo do menos 1 vezes norma de V menos U. E módulo de menos 1 é 1, então isso é norma de V menos U, que é a distância de V até U. Tudo bem? E o terceiro é o seguinte. Distância de U a V é igual a norma de U menos V. Aí o que eu faço? Eu somo e subtraio aqui dentro o W. Como eu somei e subtraí, eu não fiz nada. Certo? Aí eu rearranjo ali dentro. Eu enxergo assim, ó, U mais W menos V. Certo? Na verdade eu vou pôr assim, V mais V menos W, mais V menos W. E aí eu pego e uso desigualdade triangular, que a gente sabe que é verdade para a norma. Isso aqui é U mais W. Opa, vou fazer diferente, tá? Eu vou botar o menos aqui, aqui o mais, e aqui tem um menos, né? Então aqui, ó, ficaria assim, ó. U menos W mais W menos V. Aí isso aqui ficaria, eu tiro o desigualdade triangular, ó, U menos W mais norma de W menos V. Só que o primeiro é a distância de U a W e o segundo é a distância de W a V. Então, tá verificado. Esse teorema de fato é verdade. Se eu tenho uma norma, eu sempre tenho uma distância. E a distância de fato mede o tamanho dos vetores. Né? Vamos ver em R3. Todas essas coisas em R3. Então vamos ver os exemplos. Em R3. Em R3 a gente sabe que o produto interno que a gente constrói, né? Vamos pôr os vetorzinhos aqui, ó. Aqui, ó, x, y, z com o vetor ABC. Se você faz o produto interno, a gente sabe que isso dá xa mais YB mais ZC. E a gente sabe que isso é um produto interno, a gente já verificou. Logo, a gente já sabe que se eu definir a norma de um vetor x, y, z como sendo raiz quadrada do produto interno de x, y, z por x, y, z por ele mesmo,
isso aqui dá uma norma. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A gente já viu que isso é uma norma lá em R3. Lembra que era a norma que a gente usava, é o tamanho do vetor. Por que o tamanho do vetor? Vamos fazer em vermelho aqui, ó. Vamos fazer só em R2 para vocês verem. Se eu estou aqui com um vetorzinho e esse vetorzinho tem coordenadas x, coordenadas y, o tamanho dele é o comprimento desse pedaço aqui, né? Bom, se aqui mede y, aqui mede x, o comprimento desse pedaço, que vai ser a norma dele em R2, né? A norma desse vetorzinho em R2, ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, é a soma do quadrado dos catetos. Então, se você passar a raiz do outro lado, como o tamanho é sempre positivo, então eu obtenho que a norma do vetor xy é raiz de x quadrado mais y quadrado. O mesmo pode ser feito em dimensão 3. Tá vendo? Então, realmente eu estou deduzindo as coisas que a gente já conhecia. E vamos ver a distância. Ó. A distância entre dois vetorzinhos x, y, z, a, b, c. O que é a distância deles? É a norma de x, y, z menos ABC. Mas isso aqui é exatamente igual a raiz x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado. Vamos fazer de novo em R2 para a gente ver que isso aqui tá bom? Em R2 seria como? Eu tenho o ponto aqui AB e o ponto aqui XY. Quero calcular essa distância aqui, ó. Como que eu calculo essa distância? Ó. Vou fechar aqui um triangulinhozinho retângulo, certo? Quanto mede essa alturinha? Aqui mede B menos Y. Quanto mede essa aqui? A menos X. Quanto mede essa interrogação? Então, a interrogação ao quadrado é A menos X ao quadrado mais B menos Y ao quadrado. Se você passa a raiz para o outro lado, você vai ter que o valor que você desconhece, que é esse tamanho, é raiz quadrada de A menos X ao quadrado mais B menos Y ao quadrado. Que é exatamente o que a gente definiu aqui, só que aqui está em dimensão 3. Interessante, né? A gente poderia repetir essas coisas para a integral também. E vocês podem fazer isso com vontade. Lembra que a integral, o produto interno era a integral de produto dos polinômios. Então a norma é a raiz quadrada da integral da função ao quadrado. E a distância você consegue fazer é a integral da diferença dos módulos dela. É bem interessante. Façam a conta, façam a verificação disso e você vai ter todas essas coisinhas aqui. Tudo bem? Então, com isso eu acredito que nós terminamos essa parte de espaços vetoriais normados e com produto interno, e vocês já podem fazer exercícios relacionados a esse tópico. Não existe mais nada que ficou faltando sobre essa noção. Por isso, no mais, eu agradeço a essa aula, a atenção de vocês, e nos vemos no próxima aula.